Oi, gente, aqui é o Brelenice. Nós estamos dando continuidade à nossa maratona de 7 dias de palavra, sendo hoje o dia 4. E neste dia eu quero compartilhar com você um trecho bíblico da palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 6 ao 11, que diz assim, ó: Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É esse. Outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam, pois: Como se te abriu os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-lhe: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. E esse texto que nós lemos aqui me chama muito a atenção, porque esse moço era um homem cego, um homem deficiente. E dentro desse contexto nós sabíamos que o deficiente não tinha um valor na sociedade. Atualmente, funciona a ideia de falarmos que todo mundo tem a sua vez, todo mundo tem os seus direitos, a gente tem acesso aí às pessoas que são deficientes visuais, a Libras, alguns trabalhos que são designados a esse tipo de público. E quanto às outras demais deficiências físicas que são apresentadas hoje, ou as atualmente chamadas deficiências ocultas, como por exemplo uma surdez, um TDAH, um autismo, tudo isso atualmente é conhecido como alguns tipos de deficiência, mas aqui nesse contexto não se falava sobre isso, não se entendia sobre isso, mas nós sabíamos que tem um homem aqui que era cego, e este homem encontrou Jesus. Jesus estava conversando com ele, quando ele relatou para este cego que era a luz do mundo. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que então ele cuspiu no chão e com a saliva ele fez um lodo. Aquele lodo ali, ele passou na vista daquele homem que não enxergava. Em seguida, o que nos chama a atenção nesse texto é que o Senhor deu uma ordem dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Por que isso aqui está me chamando a atenção? Porque Jesus tem poder para fazer o milagre de modo instantâneo. Alguns outros trechos bíblicos a gente lembra que o tocar de Jesus, o tocar em Jesus, fazia com que as pessoas pudessem receber o milagre ali instantaneamente, mas nesse caso não. Nesse caso, a ordem de Jesus, além de ter tocado nos olhos dele, foi: vai, se lava, depois retorna. O que está dizendo? O que o Espírito Santo falou comigo aqui? Que existem milagres que algumas pessoas estão orando por algum tempo que são instantâneos. Alguns outros são gradativos. Alguns você vai precisar passar pelo lodo, por receber ele na vista, e retornar para relatar o que está acontecendo. E se você conhece esse texto, você sabe que ele não enxergou de primeira. Ele dizia primeiro que via homens como árvores. Depois o Senhor foi lá, mandou que ele se lavasse novamente. Então ele retornou já enxergando. Por que você está falando isso, Helenice? Porque existem pessoas aqui no nosso meio atualmente que precisam de um milagre. Só que às vezes elas lembram que milagre para elas tem que ser somente instantâneo, quando na verdade as coisas que são gradativas também funcionam. Por exemplo, tem gente que fala: mas eu queria tanto dar continuidade na reforma da minha casa. Eu queria dar continuidade aqui na habilitação, e o Senhor está dizendo: nem sempre, às vezes, o milagre vai vir de fato completo. Às vezes você vai precisar dar uma entrada e parcelar o restante. Às vezes você vai precisar fazer uma continha na loja de material de construção para ir arcando. Mas eu queria ganhar tanto para poder fazer isso. E Deus está falando: não, às vezes com a pensão que você recebe, de repente está pelo auxílio aí do governo, Bolsa Família ou alguma outra coisa que você receba, você pode dar entrada e continuar fazendo isso. Não é porque foi devagar que não deixou de ser uma realização. O que o Senhor está falando é: você pediu condição, eu te apresentei o princípio, a causa que é possível é para você fazer. O impossível ali naquela ocasião foi Jesus tocar na vista dos cegos com o lodo que ele havia feito. Mas o possível que era ele se levantar, ir até o tanque, se lavar, retornar para contar o que estava acontecendo, tudo isso era da competência daquela pessoa que necessitava do milagre. Então o que o Senhor está dizendo é: às vezes eu posso apresentar a você um milagre instantâneo, mas às vezes eu te dou a direção e você segue o passo a passo. Então, quando você observar que as coisas estão difíceis, mas você vê só uma saída para começar a fazer alguma coisa, você às vezes pensa: poxa, eu queria tanto, mas eu não tenho tanto, eu tenho tinto. E o que está acontecendo aqui?
Eu só consigo dar entrada. Eu não consigo fazer o restante, o Senhor está falando, dá entrada. Dá o passo que Deus dá ao chão. Daqui a pouco você vai conseguir fazer. Você vai conseguir alguém que de repente pode te ajudar. Ou se você não tiver ninguém, dentro das suas condições podem parecer poucas, mas você vai dar continuidade àquilo que você almeja. O que o Senhor está falando não é porque é gradativo que não é milagre. É uma realização que você espera. E o Senhor é tão poderoso que Ele é o Deus das causas impossíveis, mas Ele também é o Deus das causas possíveis. Recebe essa palavra, receba a paz do seu coração. Não fique se lamentando porque está tudo complicado, todo mundo parece que consegue menos você e que a sua situação é um pouquinho. Não, Deus está falando que com um pouquinho que você tem, quando está na direção de Deus, a realização também acontece. Que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Envie esse vídeo para alguém, marque alguém aqui e seja edificado pela palavra do Senhor.